pelo assassinato de George Floyd, em que o americano George Floyd acabou morto. De Breonna Taylor, uma jovem negra. Morte de uma mulher negra. O adolescente João Pedro Mato. Caso do João Pedro. Morte de João Alberto. Seguranças de um supermercado espancaram um homem negro até a morte. No Brasil não existe racismo. É uma coisa que querem importar. Isso não existe aqui, isso não existe. Esse negócio de racismo, o Brasil é coisa rara, o racismo. Isso não encheu o saco, encheu o saco. Movimento Negro, conjunto social que luta pelo direito de negros de forma antirracista, ou seja, condenando e indo contra o racismo. O movimento negro no Brasil teve início assim que o primeiro africano aportou na então colônia portuguesa. De lá para cá, o movimento encarou revoltas armadas em busca da liberdade, teve como principal líder Zumbi dos Palmares, conquistou a abolição da escravatura, dominou o campo das artes e dos esportes e hoje protagoniza o tema social mais discutido nas redes sociais globalmente. Esse desdobramento foi causado pelo brutal assassinato de George Floyd pelas forças policiais estadunidenses e fez com que a pauta entrasse de vez no hall de problemas que são de todos e não apenas de quem sofre na pele. Ou melhor, por conta da pele. Não dá para a gente falar de movimento antirracista sem falar do movimento negro, né? É o movimento negro que está nesse lugar há anos mostrando na prática o que é ser antirracista, né? Que é sobre ações, é sobre prática, não é sobre textão, não é sobre hashtag. Então, para mim, não dá para falar de uma coisa sem falar de outra, assim. Não tem movimento antirracista sem um movimento negro. Vidas negras! 7 dias antes de George Floyd ser assassinado, aqui no Hemisfério Sul, a vítima foi João Pedro Matos, de 14 anos. Durante uma operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a casa do garoto sofreu 72 disparos e um deles o acertou. Os policiais pegaram o garoto ainda vivo e, supostamente, levaram-no a um hospital sem que nenhum familiar o acompanhasse. No dia seguinte, a família Matos descobriu que o paradeiro de João Pedro era o IML de Tribobó. Foi assassinado com a falsa guerra às drogas, essa falsa guerra às drogas que só mata gente preta e periférica, que não acaba com a droga, mas mata as nossas crianças. O caso repercutiu na imprensa e nas redes sociais, gerando indignação e movimentações das massas, tanto digital quanto fisicamente, mesmo durante a pandemia. Porém, infelizmente, esse foi apenas mais um de vários ditos tais casos isolados que afligem todos os negros e negras do país, principalmente nas comunidades. Mas, se acontece de norte a sul, repetidamente há tanto tempo, por que apenas agora o movimento antirracista tomou tais proporções? Eu não sei. Eu acredito que seja parte porque foi filmado aquela situação do George Floyd, e aí isso desencadeou toda a discussão, né? O Google revelou dados de que nos últimos meses a pesquisa por racismo estrutural, branquitude aumentou muito, mas eu não consigo entender por que esse movimento não aconteceu antes, assim. Porque é uma coisa que acontece há muito tempo e já tivemos muitos casos tão brutais quanto, né? E não causou todo esse alvoroço e tudo isso. Antes tarde do que nunca, né? Mas eu sinceramente não sei exatamente. Eu acredito que seja porque as pessoas estão mais ligadas nas redes sociais, quarentena, o caso foi filmado, é um caso bárbaro. Primeiro a gente tem que ver onde está a sociedade norte-americana para o mundo. Então, naturalmente, algo que acontece lá ganha um destaque muito grande, principalmente no mundo ocidental. A gente dá muita importância para o que vem dos Estados Unidos, mas a questão é como o mundo vê os Estados Unidos. Eu acho que nesse caso, falar que o movimento negro se movimenta a partir dos Estados Unidos é apagar todo um histórico de luta e resistência que o Brasil tem, e sem falar que o contexto histórico de racismo racial no Brasil é bem diferente dos Estados Unidos. Lá eles tiveram apartheid, lá eles tiveram
eles são realmente uma minoria numérica, aqui a gente é uma maioria minorizada, a gente tem essa questão da miscigenação, a eugenia e tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, todo esse processo de embranquecimento da população brasileira, essa glamorização da ideia de que todo mundo é miscigenado, ninguém é branco, ninguém é preto, somos todos iguais e tudo mais, o que dificulta um pouco as coisas. Mas um exemplo, o Brasil, quando começou a ter protesto, no mesmo dia que teve o protesto com relação à causa de George Floyd, a gente teve protestos antifascistas organizados pela Gaviões da Fiel contra o governo Bolsonaro, no mesmo dia. Inclusive, essas duas pautas aqui no Brasil se misturaram, porque foi o protesto da Gaviões e junto com o protesto antirracista. Eu não acho que a Gaviões da Fiel tenha se organizado a partir dos protestos contra o George Floyd, porque eles estavam se posicionando contra o presidente Bolsonaro, o fascismo e toda aquela passeata que a Sarah Winter tinha organizado em Brasília. Então eu acho que tem sim essa questão, né, de os Estados Unidos começou a fazer um barulho e o resto do mundo, não só o Brasil, porque a Europa também se movimentou a partir disso e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem uma emancipação um pouco diferente, um contexto histórico que dificulta um pouco mais a movimentação social também. A gente vê que aqui a branquitude não apoia tanto o movimento negro quanto deveria. O movimento negro sai para protesto, tiro, porrada e bomba, e é isso. Nos últimos anos, o uso das redes sociais só cresce. E no momento de pandemia, em que há necessidade de entender o que se passa, o consumo de notícias em telas individuais cresceu 42,6%, segundo a empresa de análise de mídia Comscore. E como tantos estudos indicam, as redes são viciantes e ágeis. Então, quem está ali para saber a situação da Covid-19 rapidamente será impactada por um ou outro conteúdo em alta, como as manifestações antirracistas. É uma coisa que sempre teve aí, né? Eu até falei sobre isso, assim, peguei uma reunião eu reuni algumas matérias em que falavam do racismo dos algoritmos, né? Do Google, principalmente. Uma é que o Google confundia a foto de pessoas negras com macacos, né? A outra é que o Google retornava a frase procurando professora negra dando aula para pornografia, e uma outra que tem até a questão do cabelo também, já cabelo feio, parece cabelo crespo e tal. Mas, então, isso sempre é uma realidade, o que dificulta muito, né, que pessoas negras se estabeleçam nas redes sociais. Mas isso também não é só o algoritmo, né, são as pessoas que programam, né, que são a sua maioria brancas. Né, a gente tem poucas pessoas negras na tecnologia, né, no TI e tal, na tecnologia da informação e tal. Então, assim, isso é um reflexo, né, das práticas de pessoas brancas que são majoritárias nesse meio tecnológico. Não dá para ser antirracista e não votar em pessoas negras. Nas últimas eleições, por exemplo, a gente votou no primeiro turno, votamos em 6 pessoas. Se as pessoas que abrem a boca e se diz antirracista não votou minimamente em 3, tem que se rever, porque tem candidatura preta, sim, e com candidaturas pretas comprometidas antes das eleições. A história dessa pessoa fala por ela. A viralização da revolta e do movimento em busca de igualdade e respeito garante ao Black Lives Matter visibilidade e desdobra em consequências reais para quem não se posiciona a respeito. O grupo Facebook foi alvo de boicote de grandes empresas anunciantes por fazer vista grossa a produtores de conteúdo que disseminam desinformação e discurso de ódio. A ativista Sa Olebar denunciou que, supostamente, o algoritmo do Instagram, um dos apps do grupo, prejudica o alcance de conteúdos produzidos por influenciadores negros. E o Twitter foi alvo de críticas em seu próprio site por focar apenas em pessoas brancas nas miniaturas das fotos. Apesar de se autorrotularem diversas, inclusivas e democráticas, as empresas de redes sociais ainda não executam o discurso bonito e corporativo, enquanto os movimentos já pautam as discussões e dominam aquele espaço. A questão das redes é uma coisa que veio para ficar, sabe? Não é uma coisa que vai aparecer e tudo, veio para ficar. E eu acho que é uma ferramenta poderosa, mas assim, a gente experimenta do racismo estrutural até dentro dela. E o que é o antirracismo, o movimento antirracismo além da hashtag? Bom, o movimento antirracismo para além da hashtag é ser anti o sistema, é ser anticapitalista, em essência, você ser... Basicamente, como a gente vive numa estrutura que é formada
intrínseca pelo racismo em todas as estruturas, é ser contra quase tudo que está vigente hoje. A gente vai causar uma revolução meio que geral mesmo. A mudança precisa vir de cima ou todos nós podemos fazer um pouco? Por onde começamos? Eu acho que o que as pessoas brancas podem fazer é, assim, principalmente, né, é não ficar, né, indo no post de pessoa preta falar que, mas eu não acho que é isso não, porque meu avô era assim, porque fulano e tal, sabe? É respeitar. É ações, ter prática mesmo, assim. É você começar a olhar e a se incomodar com essa estrutura mesmo, assim. E o que eu vou fazer para mudar isso? É muito interessante as pessoas começarem a lutar nos movimentos antirracistas, principalmente aquelas que têm uma origem negra ou parda, mas não adianta elas fazerem isso e não incentivarem políticas públicas que combatam o racismo. Será que realmente não existe racismo no Brasil? Precisa tocar no tema do racismo com naturalidade, ele tá no nosso dia a dia, sabe? No meu, tá? No seu também, sabe? Dos pretos, dos brancos, dos indígenas, sabe? Precisa parar com essa parada de é um tabu, não é um tabu, sabe? Infelizmente é um tabu para a sociedade, porque ninguém quer tocar nisso, porque vai abrir uma série de feridas e mostrar 1 milhão de injustiças que o Brasil cometeu, comete e que se a gente não fizer nada vai continuar cometendo.